Boa tarde a todos, muita paz para os nossos corações. Abrir o nosso estudo com uma mensagem dessa de Joana de Ângeles é como se já tivesse feito o estudo todo, porque ela sintetiza, tem uma visão muito ampla da lei, então nos é um mar assim, de conhecimentos. Bom, na semana passada, a Carla iniciou, foi até a metade do capítulo que fala ainda sobre a vida espírita, escolha das provas. Ela foi da pergunta 258 até a 265, e nós vamos terminar esse capítulo hoje, esse item, que vai até a 273. Eu vou recapitular, rapidamente, que alguns não estavam aqui na semana passada, para a gente dar prosseguimento. Bom, escolha das provas. Para falar de escolha das provas, é preciso falar de planejamento reencarnatório. Na erraticidade, após uma encarnação cheia de lutas, de dificuldades, o espírito entrevê melhor a sua condição. Ele entrevê melhor aquilo que foi a causa da sua derrocada, aquilo que ele fez que não foi bom, que não agregou em nada para si próprio, e ele planeja, junto com os mentores, uma nova encarnação. Aí tem a pergunta assim: todos os espíritos conseguem ter essa maturidade espiritual de planejar a sua próxima encarnação? Nem todos. Uns conseguem conscientemente planejar a sua encarnação. Depende do quê? Do amadurecimento espiritual, daquele espírito, da visão que ele já tem de vida, do amadurecimento dele. Outros, a escolha é inconsciente. Todos escolhem, mas um é consciente e o outro é inconsciente. Como que é esse que escolhe inconscientemente as provas numa próxima encarnação? Através do acionamento da lei de causa e efeito. Quando ele faz alguma coisa que está contra a lei, automaticamente essa causa terá um efeito. Então, automaticamente, ele está escolhendo, como serão as suas próximas encarnações. Porque a lei, ela é perfeita, ela está aí para todos nós, regula a nossa vida, e se eu aciono uma determinada situação, ela tem um efeito, ela tem a lei de causa e efeito. Então, uns, inconscientemente, outros já conseguem, planejar com seus mentores. Existem os ministérios da reencarnação, onde tudo é planejado, o corpo, a família, as situações que irão passar. A gente pode se perguntar assim: mas tudo é planejado? Tudo é previsto? Tudo nos mínimos detalhes é previsto? Não. Somente os grandes acontecimentos, somente os grandes fatos, as grandes dores, aquilo que vai influenciar diretamente na nossa vida, diretamente no nosso destino, isso sim é programado. O restante é fruto do nosso livre-arbítrio, das escolhas do dia a dia. Se eu opto por fazer uma viagem, me planejo para ela. Olha, eu quero ir aqui até o Rio de Janeiro. Eu me planejo para ela. Mas aí no meio do caminho eu penso assim: eu lembro que fulano uma vez me falou que tem um atalho por aqui. Vou procurar esse atalho para ser mais rápido. E aí nesse atalho a estrada é ruim, fura o pneu do teu carro, é uma estrada perigosa, assaltam você. Foi escolhas que você foi fazendo no meio do caminho. Essas escolhas vão tendo uma consequência. Por que os espíritos deixam isso bem claro? Para a gente não imaginar que tudo que acontece na nossa vida é fruto do passado. O passado, ele pode ser o passado de 1 hora atrás. O passado de 20 anos atrás. O passado de 5 anos atrás. O passado de 1 minuto atrás. Passou, é passado.
A maioria das nossas dores, a maioria dos nossos sofrimentos aqui no dia de hoje, nessa presente encarnação, são tormentos voluntários. São situações que nós mesmos trazemos para nós através do quê? Das nossas dificuldades de amar, das nossas dificuldades de se relacionar com o próximo. Não é fruto do passado. Porque senão a gente fica assim, passei pela rua, tropecei, não, isso daí estava no script divino. Não, aconteceu uma coisa, né? Tive lá uma enfermidade passageira, não, isso estava no script divino. Não, são coisas corriqueiras. Só que, vamos colocar aí uma porcentagem, mais da metade, são causas atuais das aflições. Muitas das vezes, um relacionamento ele é desfeito, um relacionamento profissional, um relacionamento afetivo, um relacionamento entre amigos, porque um não sabe ceder, um não quer ouvir o outro, um não quer fazer concessões. Não, isso daí nós somos inimigos do passado e viemos, né, para nos reajustarmos. Por vezes, sim, que nós vamos ver algumas histórias. Mas muitas das vezes é o quê? São dificuldades nossas mesmo e que vamos, através do ciúme, através do egoísmo, através do orgulho, colocando um monte de pedrinhas nos relacionamentos, até que um dia a situação fica insustentável. Pessoal, né, profissional, em todas as nossas áreas. E quantas das vezes, muitos de nós, prolongamos os nossos sofrimentos? É uma coisa, às vezes, difícil, complicado de se passar, mas que nós, muito carentes ainda, nós somos ainda muito carentes, necessitamos muito da atenção do outro, do prestígio do outro, né, para nos sentirmos bem, da aprovação do outro. Nós, muitas das vezes, valorizamos, potencializamos um sofrimento para receber atenção. Quem nunca? Quem nunca teve uma gripe, né? Uma gripe às vezes forte, e já estava bem melhor. Mas quando as pessoas ligam para a gente, e aí, fulano, como é que você está? Estou muito ruim, estou mal. Olha, meninas, mas já está muito melhor. Mas por quê? Porque se a gente está bem, ninguém vai ligar para a gente mais. Mas se todo mundo sabe que eu estou doente, um liga, outro manda mensagenzinha, alguém faz um bolinho. Vou levar para fulano que ela está doente, vou levar ela para ela. Hoje vou fazer um almocinho e levar. Mas quando a gente está bem, cada um vai seguindo sua vida. Quem nunca fez isso? Quem nunca valorizou uma dor para receber atenção, né? Muito nosso ainda, né? Uma carência dessa falta de atenção. Mas só que para alguns de nós, isso vira muito corriqueiro. Isso vira uma coisa do dia a dia. E aí pode entrar em determinadas patologias. Aquilo pode fugir daquele campo só da carência e entrar em determinadas patologias, ou seja, são situações em que nós vamos escolhendo no dia a dia. E essas escolhas têm uma consequência, né? Para todo plantio existe uma colheita. Então, a maioria das nossas dores são por escolhas do dia a dia. Algumas dessas são, né, do passado. E as provas nós escolhemos para quê? Né? Por que Deus, muitas das vezes, nos dá a oportunidade de conscientemente escolher nossas provas? Primeiro, para usarmos o nosso livre-arbítrio. Toda vez também que eu uso o meu livre-arbítrio, eu tenho uma responsabilidade pela minha escolha. Eu não posso mais colocar a culpa no outro. Foi você que escolheu por mim, né? Eu escolhi. E as provas que todos nós passamos, porque estamos num planeta de provas e expiações, então isso é inerente a todos nós, elas são para despertamento espiritual, elas são para despertar da inteligência, para cada um cumprir os desígnios, né, as missões que Deus quer para cada um de nós, cada um fazer a sua parte na obra da criação. É para nós o quê? Evoluirmos. Para quem quer chegar até um doutorado,
ele tem que passar por todas as etapas. Mas ele vai se privar de muita coisa? Vai. Uma pessoa que quer fazer um um PhD, ela vai se privar da vida social, muitas das vezes da vida em família, ela não vai sair, muitas das vezes vai ficar até doente, porque não come direito, porque estuda demais, não dorme bem, mas ela está vendo lá na frente um objetivo. E ela voluntariamente se coloca naquela situação para melhorar a carreira material. A gente não faz isso aqui na matéria? Quantos de nós não se priva de determinadas situações, até sofre por um objetivo maior? A gente não trabalha, às vezes, arduamente para ter uma condição de vida melhor um pouquinho na aposentadoria? O espírito, né, desencarnado, ele entrevê isso muito melhor que nós aqui na matéria. Então, tem uma pergunta assim, não parece natural os espíritos escolherem as provas menos penosas? Porque a gente não gosta de sofrer, ninguém gosta de ter dor. Então a gente pensa aqui, gente, mas para que alguém vai pedir uma prova difícil? Onde estava com a cabeça aquela pessoa? Aí ele fala assim, para vós sim, para o espírito não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. Então é aquele que quer alcançar uma carreira melhor, sabe que vai ter um monte de privação, mas no final ele vai alcançar. E o espírito, quando ele vai vislumbrando as provas da sua próxima encarnação, ele prevê dificuldades, prevê necessidades, prevê provações para ele sair vitorioso. Vitorioso sobre ele mesmo. Vitorioso nas suas dificuldades, vitorioso nas suas más tendências. Aí tem uma outra pergunta aqui que ele fala assim, mas tem espíritos que podem escolher a prova do contato com os vícios para se deliberar nos vícios? Sim. E muitas das vezes é concedido? Sim. E qual vai ser o resultado? Uma encarnação praticamente perdida. E ele vai se arrepender de ter derramado o seu tempo sem proveito nenhum. Um espírito ocioso, ele pode pedir uma encarnação de sombra e água fresca? Não, eu quero uma encarnação tranquila, só sombra e água fresca na minha vida. Então, os mentores vão lá, com o aval de Deus, não, isso vai ser uma lição para ele. Tá bom, está autorizado, ele está achando que vai ser ótimo, perfeito. Mas ao final, na colheita, é que ele vai ver, gente, o que eu produzi? Que fruto, dessa árvore que eu plantei, que fruto que ela deu? Não deu fruto nenhum. E vai se arrepender e pedir o quê? Uma prova, uma nova encarnação para ele evoluir. Geralmente, nós pedimos as provas em analogia com as nossas tendências. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com o vício, vamos colocar um vício material, um vício do álcool. Eu tenho uma dificuldade, eu, espírito, tenho muita dificuldade, mas eu quero vencer. Eu acho que eu já estou preparado para vencer essa prova. Eu escolho o quê? Vir numa família em que o álcool seja uma coisa natural, seja comum. Para o quê? Me provar, testar se eu consigo passar pela prova. Se eu vou sucumbir ou não. O resultado só Deus sabe. Porque muitas das vezes, quando reencarnamos, a gente, pelo esquecimento do passado, a matéria dá uma amortizada aí nas nossas percepções e sensações, a gente sucumbe, não consegue passar bem pela prova, Acontece e acontece muito. Quantas vezes nós começamos bem um projeto, começamos uma coisa empolgado, dando conta, e aí no meio do caminho alguém fala assim, fulano, mas você se dedica tanto para aquilo, e não tem benefício nenhum para você, continua sofrendo. É verdade. Eu tento fazer o bem, tento ser uma pessoa melhor, e eu continuo sofrendo. Eu vou deixar isso de lado. Não vou mais tocar esse projeto adiante, não. E a gente larga aquilo de lado. Quem nunca, deixou um projeto pela metade? Deixou um sonho pela metade? Muitos de nós. Então, apenas os grandes acontecimentos, eles são previstos. Aquilo que eu não tenho
domínio sobre ele, simplesmente se apresenta, aparece, né? E eu tenho que dar conta. A outra maioria são escolhas. Então, o espírito ele pode escolher nascer entre malfeitores, mas não terá fatalmente que se tornar um. Porque tem pode ter uma dúvida, né? Existem espíritos que reencarnam especificamente para fazer o mal? Reencarna para ser assassino? Reencarna para ser, né, aquele que subtrai as coisas alheias? Ele nasce com essa missão, com essa função? Não. Ele nasce naquele meio para se testar, para se provar. Ele sucumbiu na prova. Mas Deus não coloca ninguém aqui na Terra para fazer o mal, para ser isso ou ser aquilo de mal. Não. Desde o momento que nós ingressamos num corpo, existe toda uma legião de espíritos que torce por cada um de nós, pela vitória de cada um de nós. A gente não está aqui solto, perdido. Viemos de qualquer forma. Não. Existe uma legião de espíritos familiares, espíritos, né, que querem o nosso bem, que oram por nós, os nossos mentores, que torcem dia e noite para que não façamos mais aquilo que ainda fazemos de errado. Torcem dia e noite. A dificuldade em nos trazer até o aqui, no dia de hoje. Quantos de nós aqui nesse momento estamos aqui, mas por um segundo no dia pensou assim, hoje eu não vou não. Eu vou ficar em casa dormindo, assistindo um filme, eu tenho outro evento para ir. E aí vem aquela vozinha na consciência, vai lá, meu filho, tão rapidinho, vai lá, ouve a palestra, toma o passe, depois você faz as suas outras coisas. É essa legião de espíritos que torcem por nós, para que nós o quê? Saímos melhor dessa encarnação do que quando é que chegamos. Então não estamos sozinhos, não passamos pelas nossas dores sozinhos. O que muitas das vezes dificulta a nossa vida é o excesso de lamentação, o excesso de murmúrio, o excesso da revolta, porque eles até entendem quando uma coisa, um fato de dor, né, de sofrimento chega até nós. É natural, ainda no nosso estágio evolutivo, passar pelo estágio da revolta, da lamentação, mas que sejam estágios, que nós passemos por ele e logo avancemos. O que atravanca a nossa vida, o que atravanca a nossa encarnação, é a gente ficar fazendo o passado presente o tempo todo. Porque se eu me ocupo do passado, ele é presente na minha vida. Então isso me faz o quê? Ficar estacionado. Se a revolta chegar até nós, as lamentações, os murmúrios, que eles passem. Não, estou no momento de revolta, no momento de lamentação, mas eu sei que isso vai passar, eu vou fazer de tudo para passar. Eu vou me manter firme em oração, eu vou manter firme na fé, e esse momento vai passar. Mas não vamos mais ficar potencializando dores que muitas das vezes passaram, ficou o aprendizado, passou, foi só mais uma etapa, só mais uma fase da nossa vida, passou, né? Eles dizem o que é uma encarnação perante a eternidade. É um aprendizado, é um estágio. Então, as provas, os gêneros de prova que nós passamos são basicamente 3. É a pobreza, miséria, a riqueza e o contato com os vícios. Cada um deles tem um objetivo de ser passado. A pobreza, a miséria, né, basicamente, ela é para desenvolver em nós a humildade, a paciência, a esperança, a fé em Deus. A prova é para isso. O que acontece com a maioria? Cai nas lamentações contra Deus, na revolta contra Deus. Então, é uma prova para trabalhar no espírito a paciência, a humildade e a abnegação. Não é punição de Deus, não é castigo divino. É para trabalhar aquilo que nós temos dificuldades.
Mas muitas das vezes nos embrenhamos na blasfêmia, porque Deus esqueceu de mim, porque que para mim nada dá certo, porque que o outro consegue um emprego melhor e eu não. A prova da riqueza, uma prova difícil, uma prova complicada, ela serve para desenvolver em nós a caridade, a solidariedade e a abnegação. É o distribuir, é o usar com parcimônia, é o usar em benefício do próximo, é gerar renda. O que acontece? Muitas das vezes a gente cai nos excessos. Em tudo que a riqueza pode, pelas nossas escolhas nos trazer de ruim. Podemos estimular mais o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. É tudo muito mais fácil de adquirir. Compra-se coisas e compra-se pessoas com dinheiro. Às vezes a gente pensa assim, eu queria muito ser rico, ser bilionário. A gente não sabe o que está falando. É uma prova difícil. Materialmente, a gente acha que é lindo, né? Ter um jatinho, ter um iate. Para quem sabe usufruir, perfeito. Mas a maioria sai da encarnação com muitos débitos, com muitos compromissos. Então, os excessos são muito mais fáceis da gente escorregar. Na pobreza, não, a gente não tem muita essa facilidade, mas a gente cai, né, na blasfêmia contra Deus. E o contato com os vícios. Vícios não são só os vícios materiais, né? Toda tendência ao mal, a uma má tendência é um vício. Então, o vício da vaidade, eu posso vir num lar difícil, né, ter contato ali com os meus familiares, sendo uma coisa, uma convivência difícil. O vício do egoísmo, o vício da ociosidade. Essa prova do lar difícil, a maioria de nós passa. A maioria de nós passa. Muitos, né, reencarnam nas mesmas famílias. E essas mesmas famílias têm dificuldades e têm reajustes e têm que reparar as arestas. Tem no livro Missionários da Luz, a história de Anacleta. Ela era uma moça muito meiga, né, uma pessoa boa. Só que ela teve, se não me engano, 3 ou 4 filhos, e ela esqueceu-se de que tem que educar os filhos para Deus, e não para o mundo, não para a sociedade. E ela deixou, né, como a gente fala, correr frouxo as situações com os filhos. O marido tentava intervir, ela não deixava. Não, os meus filhos, eu que educo, eu que cuido. E os filhos tinham grandes fragilidades morais e se embrenharam por várias situações complicadas, se perderam na vida. Desencarnaram, os filhos ficaram numa situação muito complicada, ela ficou 30 anos tentando resgatar esses espíritos, né? Conseguiu e pediu a Deus uma nova encarnação em que pudesse reparar a sua desatenção para com os filhos. E foi-lhe concedida uma nova encarnação. Todos os seus filhos nasceram com problemas mentais e físicos. O marido logo desencarnou, né, bem novo. Ela ficou numa extrema posição de miséria, tendo que trabalhar muito para sustentar, sem apoio, mas na prova da recuperação dos filhos. Então a gente vê, com a nossa visão parcial, querendo julgar o todo, olha e fala: por que Deus permite isso? Por quê? Olha só, passando tanta dificuldade, com tanto filho, todos com problemas, com dificuldades. Cadê Deus? Por que Deus permite isso? Mas a gente julga, vê uma parte e quer julgar o todo. Não entendemos nem um grãozinho de areia da lei ainda e queremos julgar. Se na hora do nosso julgamento colocarmos na nossa mente que Deus é bom, justo e misericordioso, julgaríamos muito menos. Uma outra história é a de Segismundo. A maioria, né, já conhece. Ele se envolveu num triângulo amoroso e acabou assassinando o marido lá do afeto dele. E depois esse casal reencarnou
E ele, com muito sofrimento no plano espiritual, muito arrependido do que fez, pede para que nasça como filho desse casal, né, que ele assassinou o homem, para que ele possa reparar, fazer bem aquele lar. Bom, esse casal, Arlindo, né, e Raquel, num desdobramento na hora do sono, ele muito receoso de aceitar aquele espírito que outrora fez tanto mal para ele, mas através ali da oração, aceitou aquele espírito e reencarnou naquele lar. Dificuldades iriam passar? Com certeza, com certeza. Ele iria, né, identificar aquele coração ali como sendo uma pessoa que já fez muito mal a ele. Mas aí é que a misericórdia e o amor de Deus agem. Se nos colocam no mesmo lar, é para que nós vivamos como irmãos. É para que esqueçamos o passado e coloquemos uma estaca dali para frente. Não fiquemos mais presos. Muitos de nós, hoje, aqui encarnados, estamos sob o freio de mão. Muitos de nós estamos sob o auxílio de freio de mão. O que é isso, freio de mão? São as dificuldades que nós temos que não nos deixam nos perder mais na lei. Não nos deixam nos afastar mais da lei. Nesse mesmo livro tem a história de um espírito planejando a sua próxima encarnação. Ele teve uma dificuldade, se eu não me engano, com álcool. E ele pede para que, se ele fosse novamente ter a tendência de ir para o vício, que o gatilho lá do perispiritual dele aparecesse uma úlcera. E ele não conseguisse mais dar conta daquele vício, né? Se afastasse do vício. Então, muitos de nós estamos sob esse freio de mão. A doutrina espírita é esse freio de mão para a gente. Quantas coisas a gente já pensou em fazer, mas aí lembramos do que estudamos, lembramos do que ouvimos, refletimos e não fazemos. É esse freio de mão, né? Muitas das vezes as pessoas nascem com lesões brônquicas para nem chegar perto do cigarro. Claro que a lei ela é, né, muito ampla, ela é flexível para o amor, não é uma coisa engessada. Muitas das vezes reencarnamos para viver 70 anos e por moratória, por estarmos desempenhando muito bem a nossa tarefa aqui, nos é concedido ficar mais uns anos. Nos é concedido. Olha, era para você retornar agora, mas estás desempenhando bem a sua tarefa aí na Terra. Fica mais um pouquinho, dá conta de mais uma coisinha. Então há flexibilidade da lei, que só o Pai, né, que é amor, que nos sabe. E também, como está lá em anotações de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. E aí a história de Saturnino Pereira, no livro de Hilário Silva, né? A Vida Escreve. A maioria de nós já conhece, mas é a história de um trabalhador, uma pessoa boa, aquele amigo de todos, fiel companheiro. Ele era da doutrina espírita e era uma pessoa ótima. Até que um dia, lá no trabalho, na fábrica onde ele trabalhava, ele se envolveu num acidente. Se deu um acidente e machucou gravemente o braço direito. E aí as pessoas, gente, mas como? Tanta gente mal aí, não acontece nada. E Saturnino, uma pessoa ótima, uma pessoa do bem, devotado à doutrina, fazedor da caridade. O que aconteceu isso com ele? E aí, o médico lá na hora falou assim, graças a Deus, o braço seu está muito machucado, gravemente ferido, mas você só perdeu mesmo o polegar. E Saturnino ficou, feliz. Mas vieram aquelas pessoas falando isso para ele, ele ficou um pouco triste, angustiado. E chegando na reunião lá no seu grupo, na reunião espírita, foi falado com ele que não haveria motivo para tanto abatimento. Que em uma outra encarnação, há 80 anos atrás, ele era um sitiante lá do Nordeste brasileiro, e ele, fez com que um empregado dele que estava enfermo e não lhe obedeceu às diretrizes, colocasse voluntariamente a mão no moinho rústico, colocasse o braço direito ali.
E depois, quando ele desencarnou, ele ficou com aquela imagem, anos e mais anos, daquele braço sendo moído e tudo mais, e pediu que numa próxima encarnação fosse uma encarnação de muito trabalho e que ele perdesse o seu braço útil. E assim foi concedida a sua encarnação. Mas aí o que os mentores falam para ele? Mas você, Saturnino, pagou com amor a sua dívida. Por você ter se entregado ao bem, ao invés de perder o braço, você simplesmente perdeu o dedo. Então, a lei de Deus, ela é assim. Ela quer que nós nos amemos. Não é para sofrer. A gente sofre porque ainda não entendeu que a lei é de amor. Por isso que a gente sofre. Então, as nossas dificuldades, elas podem ser também amortecidas, parceladas. Mas eu preciso o quê? Desenvolver a vontade de ser melhor, a vontade de ajudar. Assim, os meus saldos vão virando crédito. E se eu tenho crédito, eu posso utilizar nas minhas dores. Porque Jesus falou que ajuda-te, o céu te ajudará. Ajuda-te, em primeiro lugar, para o céu te ajudar. E aí, quando Jesus, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, pergunta o quê? Que trazes? Que trazes para que eu possa multiplicar? É preciso que eu traga alguma coisa para que a justiça divina, para que a misericórdia divina possa agir mais ao meu favor. E aí, se eu não tenho crédito, se eu não tenho saldo espiritual, eles ficam sem ter como nos ajudar mais do que ajudam. É preciso ter crédito. Para isso, é preciso observar as leis, cada vez mais nos aproximar da lei de Deus, porque só assim é que alcançaremos a felicidade inalterável, que é o objetivo, é o sonho, né, de todos nós e que vai ser realizado porque assim é a lei. E para a gente terminar, uma frase de Miramês que diz para a gente assim, ó: provas fracas são para almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Então, se as provas são grandes na nossa vida, é porque temos ombros fortes. Deus sabe que temos a capacidade e a fé para passar por elas. Senão, não nos teria dado. São ombros, né? Provas fortes são para ombros fortes. E suportar com coragem e fé as nossas provações, mais perto nós estamos das bem-aventuranças. Jesus não falou lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacíficos, os mansos de coração, que herdarão a terra. Mas é preciso o quê? Suportar com coragem e com fé. Nas nossas orações, nunca peçamos a Deus que nos livre das dificuldades. Vamos pedir a Ele que nos dê força e coragem para passar pelas dificuldades. É diferente. Senhor, me dai forças. Eu sei que agora tá difícil de segurar, mas eu sei, né, como naquela música, que onde ele achava que estava sozinho, só tinha uma pegada na areia, e ele fala: Senhor, o Senhor me abandonou. E ele diz o quê? Meu filho, naquele momento eu te carregava no colo. Então, fica uma reflexão na tarde de hoje. Que assim seja.